Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rock Progressivo e Além. Nesse vídeo eu estou muito bem acompanhado com duas feras que conhecem demais o rock progressivo, esses dois caras aí. Quem já viu a última live que eu fiz, reconhece o Fábio ali, o Fábio Costa, que tem um programa aqui nessa rádio, na mesma rádio que eu tenho. O Luiz, primeira vez que eu falo, né, Luiz, assim, não vou dizer pessoalmente, mas se vendo, é a primeira vez, a gente só se falou por WhatsApp. Então, vou dar uma boa noite aí para quem? Vamos pela ordem alfabética aí. Boa noite, Fábio Costa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Luizinho. Boa noite a todos que estiverem aí olhando esse canal Rock Progressivo e Além, que eu considero um dos melhores canais aí do YouTube. É um canal que o Eduardo se esforça muito para levar as pessoas, né, os fãs de progressivo e aqueles que não conhecem o estilo, entender das bandas, dos subestilos que envolvem. É um cara que eu considero assim, também um grande guerreiro do prog. Está aí procurando sempre levar a gente boas músicas, boas bandas. Então, tá de parabéns, Eduardo. Prazer estar aqui. Valeu. O Fábio, puder... Isso. Sim, eu não falei, mas eu só falei que o Fábio é da ProgSky, que tem o programa lá na ProgSky. Mas se eu sou guerreiro, meu, tu é o dobro ou o triplo, impressionante. Eu costumo falar no meu programa lá na ProgSky que o Fábio é um dos caras que mais divulga rock progressivo que eu conheço. E é verdade, basta ver a quantidade de coisa que esse cara. Bom, enfim, no rádio, no YouTube, Facebook, em tudo que é lugar, o cara é prog o tempo inteiro. Vamos dar uma noite agora pro grande amigo aí, Luizinho. Fazia tempo que eu não falava contigo, Luiz. Agora, não pessoalmente, mas virtualmente se enxergando aqui. É isso aí, galera. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Fábio. É um prazer aí estar com vocês. Estou um pouco assim desatualizado, eu saco de progressivo, mas vocês estão sabendo muito mais do que eu. Vocês estão muito mais atualizados. Então, assim, eu estou aqui só para contribuir e contar algumas histórias engraçadas, né? E também tentar trazer alguma coisa diferente também, e para fazer uma live bem descontraída aí. É um prazer. Obrigado aí pelo privilégio de estar com vocês. Valeu. Prazer é nosso. Valeu. Bom, seguinte. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre bandas de rock progressivo que a gente recomenda para quem conhece um pouquinho, não conhece nada, está querendo conhecer, enfim, a gente vai falar sobre alguns medalhões, cada um escolheu 10 bandas, não vai ter repetida, porque a gente meio que já se organizou para não acontecer isso, então a gente vai falar sobre 30 bandas aqui, que a gente recomenda, como eu disse, não só medalhão, também para pessoas saberem que existe progressivo em outros lugares também, em outros países que a gente nem imagina. E vamos falar um pouquinho sobre cada banda. Vamos começar com quem? Posso começar eu mesmo? Então vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Cada um fala uma, tá? Eu não vou falar as 10 agora. Vamos fazer assim? Tá, então eu vou começar pela minha banda do coração. Então, já falei muito sobre essa banda aqui, que é o Rush. Eu fiz no meu canal. Tô surpreso. Rush, incrível, né? No início do meu canal, eu fiz uma série de vídeos que é introdução ao rock progressivo, exatamente com esse sentido, para quem não conhece, quer conhecer. Então eu falo sobre, pego toda a discografia das bandas e comento sobre cada disco, dizendo o que eu acho de mais prog que tem nesse disco, o que tem de melhor no outro e tal, e no final dou um caminho, comecem pelo disco tal, depois vão pelo tal, para não pegar logo o pior da banda e não gostar, dizer que não gosta da banda. No progressivo é proibido fazer isso, né? Então o Rush, eu peguei alguns discos aqui só, vamos falar muito rápido sobre cada uma, porque é muita coisa que tem para falar. Então, para quem quer conhecer o progressivo, eu recomendo muito essa banda, então o Rush. Esse disco aqui está fazendo 50 anos esse ano, que é o disco de estreia deles. Esse aqui é mais hard, não tem o Neil Peart ainda. Meu ídolo musical, o Neil Peart. Não estava aqui ainda. Então, a partir do Fly By Night, ele já entra. E aqui, apesar de não ser exatamente o rock progressivo, ainda tem uma música extremamente progressiva aqui, que é a By Thor and the Snow Dog, que para mim é top 3. Já no segundo disco da banda já é um top 3 aqui. Não vou mostrar todos do Rush, tem muitos, mas eu vou indo
pelo menos os primeiros aqui. O Cars of Steel, espetacular também. Temos rock progressivo aqui também, temos The Necromancer, The Font of Lamnet, dá pra ver que elas são divididas em partes. Extremamente subestimado, por sinal. Sim, isso aqui eu já... Inclusive, tem gente, muitos fãs, eu acho até que meio que esquecem que esse disco. Já vi situações que parece que o disco não existiu. Não sei o que acontece. Inclusive, na história da banda também tem vídeo que eu estou comentando. Eles falam que a turnê do Cars of Steel é o Down the Tubes Tour. Eles, tipo, por água abaixo, assim, porque eles quase encerraram os trabalhos ali. Daí o 2112 levantou a banda de novo. Então esse aqui é espetacular também. Mas o Cars of Steel eu acho fantástico, acho maravilhoso esse disco. E o 2112 também. Para mim, esses discos estão começando a mostrar o lado prog do Rush. E aí depois vem esse aqui, que aí sim é a fase de ouro do Rush, que é aí é progressivaço aqui, o Fire to Kings, o Hemispheres, meu preferido, que tem La Villa Strangiato, que é a maior sinfonia da banda aqui. Permanent Waves, outro progressivaço que, na minha opinião, tem a música mais progressiva do Rush. Jacob's Ladder, mais do que espetacular. E Natural Science, para mim, top 3 também. Então, top 3, La Villa Strangiato, Natural Science e By Thor and the Snow Dog. Depois veio o Moving Pictures, para muitos o melhor da banda. Para mim, não é o melhor, mas é topo do topo, é obra-prima. Para mim, eles aqui já estão saindo um pouquinho do prog. Mas é absurdo, tem a famosa Tom Sawyer, YYZ, entre outras. Tá? E depois o Rush já começou, então, a mudar a sonoridade a partir do Silence, que eu adoro, acho fantástico, mas já eu vejo alguns elementos progressivos, mas não é mais aquela maravilha, não voltou mais a ser aquilo que estava antes. Sobre o Rush é isso, eu não vou falar muita coisa, porque senão a gente vai ficar umas 5 horas falando de cada banda aqui, né? Mas recomendo, então, para quem não conhece muito do prog, está conhecendo, quer conhecer várias bandas, uma delas é essa, tá? É o Rush. Aqui tem alguns discos, mas eles têm uns 20 discos de estúdio. Eu vou passar a bola agora vamos para a ordem alfabética aqui? Passar a bola para o Fábio, então. Diga aí uma que tu escolheu, Fábio. Quanto ao Rush, só um adendozinho. Eu já vi discussões em grupos de progressivo no Facebook sobre Rush ser ou não ser prog. E, inclusive com algumas agressões entre os debatedores, né? É como se fosse um verdadeiro crime achar ou não achar Rush prog. E isso é uma coisa muito difícil de medir, porque o Rush é uma banda que ela transitou, né, muito bem pelo hard e pelo prog, né? Então você pode classificar ela como hard progressivo, como prog, com início de carreira hard, né? Eu acho que é uma discussão assim que também não vai levar a lugar nenhum. O Rush é uma ótima banda, uma das bandas assim que eu acho mais brilhantes dentro do rock, e uma tremenda perda de tempo discutir se Rush é ou não é prog, se o disco tal é prog, se a música tal é prog. As músicas são ótimas. Você citou músicas ali que eu acho fantásticas. By Thor and the Snow Dog. Tem um momento lá que ela dá aquela parada, uma viagem. E a Jacob's Ladder, realmente, eu acho a música com a Xanadu, as duas mais progs do Rush. É uma das músicas que eu mais gosto, assim, do Rush. Acho uma boa escolha que você fez aí. Eu estou admirado de você gostar de Rush, que eu não sabia. Estou extasiado. Bom, eu fiz uma lista em ordem alfabética, então eu vou começar pelo... Tá dando para ver aí? Celeste. Deu para ver? Aqui, deu? Celeste. Deu. Esse disco, ele é de uma banda italiana, liderada pelo Ciro Perrino. Esse é um músico que tem uma sutileza nas composições. Esse disco, ele, para mim, eu costumo dizer que tem alguns discos que são tocados por Deus, ou por algum anjo, ou por vários anjos, ou que tem alguma interferência divina. Esse é um deles. É um disco lindo de se ouvir. As músicas são muito bem trabalhadas, não sei se vocês conhecem. É um disco, eu acho, essencial dentro do prog italiano. Beleza.
beleza, singeleza nas composições. É um disco que puxa um pouquinho para o lado folk, né? Tem algumas músicas que são assim meio como se fosse mesmo campestres, né? Rurais, e a gente consegue imaginar, né? Uma Itália. Diga. Pastorais, né, que o pessoal diz. Sim, pastorais. Dá para imaginar uma Itália ali medieval, os camponeses, né? É um disco mas muito bonito. A música Principe di un Giorno, que é a música que abre o disco. Eu não entendo muito bem, acho que é uma controvérsia, já pesquisei isso. Parece que o disco saiu como Celeste apenas, e com o tempo, como a música ficou muito famosa, virou Principe di un Giorno. Acabou, meio que virou o outro nome do disco, né? Algumas pessoas chamam como Celeste apenas, outros como Príncipe de um Giorno. Mas não interfere tanto, contanto que as pessoas, aqueles que não conhecem a banda, procurar Celeste, o disco é de 1976 e é uma pérola. Eu recomendo, acho que para quem ainda não ouviu progressivo, de repente ouvir esse disco se dispondo a compreender o que está atrás do disco, não só ouvir, né? Prestar atenção em cada nuance, em cada nota musical, vai realmente perceber um disco sensacional, um dos tops da Itália. Celeste, Principe di un Giorno, 1976. Eles fizeram um segundo, né, Fábio? Fizeram vários. Inclusive, já fizeram o Celeste, tem o Celeste 2, tem uma série inclusive, eu até anotei um, que também é muito bom, que é o Celeste with Celestial Symphony. Ele é de 2022. Celeste with Celestial Symphony Orchestra. É de 2022. Eu coloquei, até fiz uma resenha lá no meu blog. É um disco muito bonito, lembra bastante esse Celeste. Aliás, o Ciro, ele tem pelo menos os discos que eu conheço, né? Ele tem essa linearidade de composição. Uma época aconteceu uma coisa interessante, foi bem antes da pandemia, deve ter sido 2018, 2019. Eu tenho o Ciro no Facebook. Eu não converso nada italiano, vou lá no Google, traduzo tudo e mando para ele, né? E ele mandou para mim uma mensagem inbox no Messenger para eu opinar o que eu gostaria que ele fizesse do próximo disco do Celeste. Qual é o tipo de estilo? E eu falei, gostaria de um disco na mesma sintonia, na mesma linearidade, na mesma característica musicais do Príncipe di un Giorno. Eu até pensei, cara, será que isso aí é fake? O cara tá brincando comigo, né? Não, depois eu fui ver, ele realmente botou a mesma pergunta da mesma maneira no perfil dele. Né? Era sério o negócio, né? E deve ter levado a sério as pessoas, de repente, porque realmente os discos que vieram, os dois últimos, têm essa mesma característica pastoral, sinfônica. Se você procurar no Prog Archives, tem, acho que se eu não me engano, são 7 discos. De cabeça eu realmente não lembro. Eu achei que eram 2 só me lembro desse primeiro, que é o mais famoso, né? E depois tem um outro também. Tem Celeste, tem inclusive saiu uma época aí que saiu um box, que acho que eram 4 CDs ou 3 CDs, e tem um que acho que é antes desse, acho que era uma outra banda, uma coisa assim, eu não lembro mais, faz tempo que eu vi isso. E era um box também bem interessante também. Tinha o Celeste, Príncipe di un Giorno, tinha mais 2 CDs, e tinha um outro que eu não sei se é a banda Il Sistema, eu acho que é isso. Que ele fez parte, alguma coisa nesse sentido assim. Eu realmente não me lembro. Não quero afirmar nada para não afirmar errado. Mas vale a pena. Depois você dá uma procurada, Luizinho. Vale a pena. Eu também estou para fazer isso, dar uma ouvida nesses antigos. Não dá, a gente não consegue ouvir tudo, né? Tem que ter claro, tem que ser 15 vidas para conseguir ouvir, né? Bom, vamos lá. Agora é o Luizinho. Bom, eu trouxe aqui, para fazer uma coisa mais descontraída, eu não vou mostrar o disco, eu vou mostrar aqui a camisa dessa super banda. Eu tenho outras camisas também do Camel. E aí eu queria falar um pouco do Camel, assim, e também eu queria falar um pouco do Caravan, que eu também tenho uma camisa aqui do Caravan, né? Sim. Ah, ótimo. Então, assim, falar um pouco do Camel e do Caravan. São 2 bandas, assim, que eu curto, né? Assim, o Camel eu conheci o Mu Madres
Cara, eu acho que eu conheci o Mumaz em 1980, por aí. Já tem tanto tempo que eu não me lembro. Esse disco tem uma característica interessante, porque a primeira música, quando eu ouvi o Camel a primeira vez, eu ouvi a primeira música do disco. E eu não curti essa música, a primeira. Quando eu ouvi aquelas músicas de Song for Caesar, né, com flauta, né, aí que eu entrei mesmo a fundo no Camel. Eu comecei, a primeira vez que eu ouvi aquela música com flauta, que eu gosto muito de flauta e tudo, eu gosto muito do sinfônico. Então eu comecei a ouvir o Camel e ali eu comecei a gostar muito do Camel e aí comecei a ouvir esse disco inteiro, né? Então começa a minha história com o Camel assim, né? E aí depois eu comprei o Mirage, comprei o Rain Dances, os No Goose eu não comprei na época. Então assim, os primeiros discos do Camel, né? Principalmente esses que eu falei, o Nude também, que é uma história incrível, o Nude já é um pouco depois, né? Mas o Mirage, o No Goose e o Moo Madness, eu acho que são... E o primeiro também, né? Que é um disco também muito conhecido. Mas eu acho que esses três são os principais da fase, não sei se vocês concordam. E da segunda fase, o Nude. Concordo plenamente. Né? Para mim, chama até de trinca sagrada. Mirage, No Goose e Moo Madness. Eu acho... Fantástico. O primeiro eu acho muito bom, mas assim, ele não tem aquela... Talvez falte isso, falte aquela singeleza musical que começou a aparecer mais no Mirage para frente, né? Sim, sim. O primeiro Camel, eu acho que ele ainda está meio que tateando o terreno, vamos dizer assim. Se for ver o primeiro e o segundo que é o Mirage, para mim eles diferem bastante do próximo já para frente, porque eles têm muito mais voz, né? O Andy Latimer, ele canta, já tem bastante instrumental também, mas ele canta no primeiro, ele canta na Slow Yourself Down, na Separation, Never Let Go, Curiosity. Aqui no Mirage ele canta no Free Fall, Nimrod. São 5 músicas, no Mirage ele canta em 3. Então a gente já vê uma tendência para o instrumental, mas depois eles ficam bem mais instrumentais, né? Espetacular. Luizinho, também amo flauta, viu? Sou louco. Eu também sou apaixonado. Eu acho que o progressivo tem tudo a ver com flauta, né? Acho que deveria até mais bandas com mais flautas e até outros flauta, instrumentos. Violino também acho isso aí. Fantástico, violino progressivo, ainda mais quando ele é tocado com uma melodia mais suave, né? Por exemplo, tem o Curva de Air, que é aquela coisa mais agitada, o Barry Way, né? Algumas bandas que têm um violino mais, vamos dizer assim, alucinado. Mas essas bandas que utilizam o violino de uma forma mais calma. E tem banda que dá bota violino, flauta, xilofone, aí fica uma maravilha total. Luiz falou do violino, eu me lembrei do East of Eden, ouçam Giga Gig. Aquilo um violino super intenso. Violino. Super intenso, verdade. Posso ir para Luizinho, uma curiosidade, Luizinho, você já viu algum show do Camel? Não, quando ele veio no Brasil, eu não tive a oportunidade de ver. Eu me lembro que foi na Barra, né? Tem amigos meus que assistiram e tudo. E disse que foi muito bom o show, mas eu acabei não assistindo. Apesar que eles parece que tiveram um probleminha no ônibus, e aí estava muito calor no dia, e parece que eles tocaram mais assim, de uma forma bem técnica, entendeu? Eles não foram muito calorosos como o Leorme. Acho que o Leorme foi um dos melhores shows, eles tocaram mais de 3 horas. Ainda falaram para o pessoal, gente, vocês querem que a gente continue tocando? Aí o pessoal, claro, sim. Aí eles continuaram tocando. Eles estavam com vontade de tocar. O Camel teve esse probleminha, por isso que o show de Belo Horizonte é melhor do que o do Rio. Do Rio teve esse problema do calor, parece, do ônibus. Assim. Entendeu? Eu não sei se teve um show em Cataguases, eu acho que teve, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que teve, acho que um amigo meu que morreu, faleceu recentemente, o William, acho que ele foi até no show, tirou até foto com o Ed Latimer. Parece que tocaram por lá. E também eu queria falar do Caravan, né, que é uma banda assim, que eu conheci em 1981, aquele segundo disco, né, If Cold, não sei o quê, agora não estou lembrando o título, que é aquele disco da Floresta, né, que muita gente achava que esse disco era o primeiro. Então esse disco assim, foi muito importante, principalmente com a música For Richard para mim. Eu era aluno aí do Colégio Batista, do ginásio, e esse meu amigo gravou uma fita cassete para mim,
Eu levei até para a sala, cara, de aula. Eu botei essa música para todo mundo ouvir, que tem aquela parte que ela começa lenta, com flauta e tudo, e aí depois entra aquele harmony, né? Aquele órgão não sei se é harmony do David Sinclair. Também é um adendo também que o Jimmy Hastings morreu mês passado. Aquele que era ele é um coroa, né? Que era irmão do pai Hastings, que tocava flauta. Eu tive a oportunidade de conversar com ele por e-mail e tudo, e eu percebi um pouco de bossa nova no Caravan, nesse segundo disco. E aí eu conversei com ele por e-mail e eu falei, o Caravan tinha influência de bossa nova? Ele falou, sim, tinha. Me mandou até no YouTube um disco do João Gilberto, assim, do disco do Tom Jobim, desculpa. Então, ele confirmou realmente que o Caravan tinha essa influência de bossa nova e que ele gostava muito de bossa nova. O cara foi muito legal, assim, foi muito gentil comigo. Eu sou um pouco cara de pau, assim, eu vou escrevendo para os músicos, entendeu? Às vezes eles me respondem, às vezes não. E ele foi super gente boa, e assim, eu peguei todos os discos dele, que tem essa mistura, assim, meio de jazz, né? Ele já puxa mais pro jazz, que ele toca saxofone, e a flauta. Eu prefiro ele tocando até flauta do que sax, né? Mas, assim, essa coisa do Caravan, eu fui conhecendo mais e tudo. É sempre pelo som, tá? Assim, a letra, eu, assim, nunca me prendi muito na letra da banda, entendeu? Agora que eu tenho começado a traduzir algumas letras, eu acho que as letras, às vezes, não tem nada a ver, às vezes, né? Umas coisas, assim, meio psicodélicas, ou então umas letras, assim, às vezes, meio bobinhas, né? Então, acho que a gente vai mais pela música. E assim, aí eu comecei a conhecer mais o Caravan, né? E comecei a procurar mais. Por isso que inclusive, eu coloquei Canterbury, porque eu gosto do estilo, né? De som do estilo de Canterbury, né? E aí tive, assim, a oportunidade, fiz até uma live também com um amigo meu, um professor, falando sobre a cidade de Canterbury, né? Conheci pessoal lá de Canterbury. E quem sabe um dia eu vou lá em Canterbury. Luizinho, tu sabe que a primeira vez que eu ouvi o Caravan, eu não gostei. Mas faz muito tempo. Aí eu ouvi outras de Canterbury, pensei, mas eu não gosto muito de Canterbury. Pode fechar ali? Fechar o microfone. Isso. Tá dando uma interferência aqui. Eu lembro que eu ouvi, e eu não me lembro qual disco que eu ouvi e não gostei muito. E fiquei com isso muito tempo. Numa live que eu fiz com o Wagner Xavier, eu falei isso aí pra ele. Não, mas então ouve eu não sei se é esse que tu falou. Não me lembro o nome, é um nome comprido o nome do disco. In the Land é Grand Pink. Esse aí. É o da Floresta que tu falou, né? Não, é depois. O Mas da Floresta é o que tem, eles estão numa floresta, assim, If Cold, não sei o Não, quê. mas não é esse. É o The Land. In the Land é o principal deles, né? In the Land. Ah, foi esse aí. Eu acho que tem uma árvore na capa, não me lembro. É um Eu ouvi esse e de cara, eu achei espetacular. Então, Caravan entrou na minha lista também de discografia que eu tenho que ouvir com calma, não é? Ouvir, isso é totalmente errado. Tu ouve um disco, depois tu pega o Jethro Tull. Vou conhecer o Jethro Tull, bota o Under Wraps. Deu? Não gosto da banda, nunca mais vou ouvir. Pega o Gentle Giant, aí ouve direto o Giant for a Day. Não quero mais saber, não gostei dessa banda. Não, peraí, ouve o disco certo, né? Então eu não sei qual que eu ouvi, não sei que música que eu ouvi, que eu não achei lá as coisas e não ouvi muito o resto. E aí quando eu peguei esse aí, eu adorei, fantástico. O que é isso aí? Sim, sim. Obrigado, Fábio, obrigado. É esse mesmo. É esse que eu ouvi em 81 e eu me amarrei nesse som. Principalmente essa música é For Richard. O nome do disco é If I Could Do It All Over Again, I Do It All Over You. Isso aí. Agora fala agora rapidinho aí. Se eu pudesse, faria tudo de novo, é uma coisa assim, né? Agora, só um instantinho, Eduardo, eu queria falar uma coisa aqui, que é muito interessante. Esse disco aqui, ó, o Mirage, que eu peguei lá até com o Helder, estava na loja do Helder. Esse disco aqui é um show ao vivo que o Camel fez com o cara. Fez essa mistura, né? Então, eles fizeram... Caramel. Isso aí. Caramel. E aí, é interessante que esse disco aqui, eu acho legal. Só que houve um problema com um produtor assim,
e com o Pai Racing, porque isso aqui ia ser feito um show desse CD. Não sei se o Fábio sabe disso, Eduardo. E aí o cara parece que deu a volta aí no Pai Racing, e aí o show não aconteceu, houve uma briga na justiça, e o Pai Racing fez uma música chamada Liar, no disco Batalha de Hastings, um disco que ele fez em 95, até o David Sinclair também tocou nesse disco, e aí ele fez essa música, tipo assim, uma ironia, né? Porque o cara deu uma volta neles, esse empresário aí, o produtor desse disco e do show. Então esse show, não sei se a gente vai assistir um dia, porque ficou preso, assim, não sei, alguma coisa aí que deu problema na justiça, deu problema aí, e a gente, infelizmente, não vai poder assistir esse show. Espero que um dia a gente consiga. E também o show ao vivo que teve aqui no Canecão, que a gente, não sei se um dia a gente vai poder assistir. Quem gravou foi o Leonardo Naum, né? E eu não sei se ele tem, acho que os direitos, eu não sei se um dia ele vai colocar isso, né? Mas eu sei que ele gravou esse show e não sei por que ele não passou, não foi passado, eu não sei o motivo, mas eu sei que ele gravou esse show, né? Acho que ele tem os direitos, né? Provavelmente do show, não sei dizer. Mas assim, são histórias que o cara tocou aqui no Canecão, né? Veio tocar aqui no Canecão. Você falou o David Sinclair, não seria o Richard Sinclair? Ou estou confundindo? Não, o David Sinclair é esse, eu tenho até um disco dele que ele me mandou agora, do Japão, é o tecladista. Ah, tá, o Richard é o baixista, né? Ele tocou no Camel também, no Camel e no Camel. Isso, exatamente. O Richard tocou no baixo. E vocalista também. O Richard fez os vocais Primo. No Rain Dance. Também. Acho que só no Rain Dance, né? Acho que depois ele saiu. Tem um show deles em vídeo, que tá o Richard Sinclair. Sim, o Sight and Sounds, BBC Sight and Sounds. Eu vi a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu vi um amigo meu me emprestou uma fita cassete que tinha cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E tem alguns músicos que estão até com as roupas meio coloridas, né? Cara, era tanta cópia da cópia da cópia que tava meio cinza, meio bege, meio marrom, de vez em quando a cor vinha, depois quando a cor vinha embora. Tava um negócio tenebroso, mas o som tava bom e o show acho que é só 50 minutos, se eu não me engano. Cara, mas é muito bom. O baterista tava mandando ver mesmo. Esqueci o nome dele agora. Me perdoe que eu tô esquecendo o nome de todo mundo, tá? O baterista está falando do Caravan. Do Caravan. Ah, do Commander. O Andy Ward, isso. O cara tava arrebentando naquele show. O Dave é primo do Richard, né? Ah, tá. E eles têm também essa influência da pessoal da igreja anglicana, catedral anglicana. Então o Caravan tem um pouco dessa influência da igreja, do órgão, do coral, assim. E até tem um disco do Richard Sinclair com um cara de órgão dentro de uma igreja. Eles tocando, bacana, rapaz, é um disco ao vivo, eles tocando, os dois, o cara do órgão e ele tocando baixo e cantando. Muito legal, assim. Fica essa coisa meio, às vezes, pastoral também, uma coisa bem, bem legal, porque a Canterbury tem um pouco dessa influência religiosa por causa da igreja anglicana, né? O primeiro, o bispo lá da interiorana, né? E o bispo da igreja anglicana, de Canterbury, é um papa para a religião anglicana. Tanto é quando o príncipe, né, o rei Charles, aí vai o bispo da igreja de Canterbury, que é um papa da igreja anglicana. Então é só um adendo aí que eu ia falar. Mas é isso. Então tá, vou para minha próxima. Só um adendo aqui, eu acho o Caravan extremamente esquecido também. É uma banda que eu lidero 2 grupos no Zap, né? Um de progressivo, outro de rock mais abrangente, e dificilmente alguém fala em Caravan, mas é muito difícil. Inclusive, no programa, né, lá da Prog Sky, eu toquei o Caravan agora, toquei os discos que estão fazendo 50 anos, e toquei a For Richard do Caravan em The New Sinfonia. Sim. Quando começou, logo que começou, o rapaz falou no chat, caramba, ninguém lembra dessa banda. E é verdade, ninguém fala em Caravan. Muito difícil. Porque tem a fase assim mais pop, né, do Caravan, né?
e a fase já mais pop. Então, às vezes, a pessoa escuta essa fase, assim, e aí não curte muito, né? Mas eu acho que, assim, é uma coisa da pessoa se identificar com o som, né? E tem isso também, né? E tem 2 discos que eu acho lindos, que é o In the Land of Green Peak. Eu adoro esse disco, foi o primeiro que eu conheci, né? Fiquei encantado com o disco. E aquele For Who Girls Pump the Night. Eu não consigo decorar esse nome também. E a última faixa instrumental é lindíssima. É o disco que tem violino, né? Sim. Muita gente deve estar perdendo de ouvir, de repente até por um certo preconceito. Ah, sei lá, essa banda, não vou ouvir, não. Tá aí uma dica para quem quiser pesquisar. O cara do Caravan não ele toca viola, né? E também aquele violino, não é violino, é um pouco maior, tem um outro nome. Viola. É viola mesmo, isso mesmo. Rebeca. Rebeca tem viola. Né? Acho que é viola que ele toca. O cara é fera, aquele Geoffrey Richards, que entrou nesse disco aí que você está falando. É uma mulher deitada, né? Isso aí. Mas é isso, vamos lá. Então tá, vou pro meu próximo agora. Ô, senhores, vamos tentar ser mais rapidinho, tem muita coisa para mostrar, né? Eu tenho mais 9 aqui, só foi um. Tá? Vamos tentar ser mais rapidinho aqui. Então, assim, eu comecei com um medalhão, o Fábio começou com uma bem menos conhecida, que é a Celeste. O Luizinho já foi para uma mais ou menos, eu acredito. O Camel é bem conhecido no meio do prog, mas fora do prog não é tanto, né? E o Caravan acho que menos ainda. Então eu vou para um outro medalhão aqui. Eu vou começar com os medalhões, que é o Yes. O Yes também eu acho que não dizia importantíssimo, eu diria obrigatório para conhecer. Então o Yes, nos seus 2 primeiros discos, eu não considero rock progressivo. No segundo, não sei dizer se flerta com prog. Eu adoro os 2 primeiros, eu acho sensacional. Mas acho que a partir daqui, né, o Yes Album, que começa mesmo a ficar um pouco diferente. Ainda tinha o Tony Kaye. Para quem não sabe, os 2 primeiros eram o Peter Banks. Sempre confundo Tony Kaye e Peter Banks. O Peter Banks estava na guitarra nos 2 primeiros. Já no Yes Album entra o Steve Howe, mas no teclado ainda era o Tony Kaye. Nos 3 primeiros, o Tony Kaye. Ótimo, espetacular, na minha opinião. Esse aqui melhor ainda, é o que vem depois. Aí já entra o Rick Wakeman, e aí para mim é a formação clássica. Então, John Anderson, Rick Wakeman, John Anderson voz, Rick Wakeman teclado, Bill Bruford na bateria, Chris Squire no baixo e Steve Howe na guitarra. Cada um tem pelo menos uma música aqui, e as outras composições de parcerias deles, né? Mas isso aqui é uma obra-prima. Os meus 2 preferidos, 2 melhor melhores... formação, né? Oi? A melhor formação do Yes, né? Sem dúvida. Dificílimo para mim dizer qual é o melhor, sabe? Às vezes esse aqui, às vezes é esse. Então, Fragile e o Close to the Edge são mais do que recomendáveis, eu acho que são obrigatórios. E eu peguei mais um, eu pulei o Tales from Topographic Oceans, que é o que viria depois, já sem o Bruford, com Alan White. E aí sai Rick Wakeman e no Relayer entra o Patrick Moraz, o suíço Patrick Moraz, que no mesmo ano, 74, tinha tocado no Refugee, né? Não sei como é que diz, Refugee. Então, esse disco aqui eu considero também mais do que espetacular. Eu já comentei em outros vídeos, ele tem 3 músicas só. The Gates of Delirium, Sound Chaser e To Be Over. The Gates of Delirium para mim é a melhor música do Yes, provavelmente a melhor, até chegar na Soon. Soon, para quem não sabe, assim, The Gates of Delirium é todo o lado A do vinil, no caso, é 21 minutos e quase 22. O finalzinho dela eles chamam de Soon, porque ela muda completamente, ela fica bem tranquila, então é linda, é muito bonita. Eu adoro, gosto demais, mas para mim, podia ser uma outra música. Eu sei que a letra, a história tem tudo a ver com a música, mas se fizesse uma música no disco chamada Soon e outra Gates of Delirium, para mim ia ser melhor. Gates of Delirium, para mim, vai até a Soon, depois eu já... não combina para mim. Sound Chaser eu acho mais do que espetacular, já foi minha preferida. E To Be Over, que eu acho mais fraquinha também. Mas é um descasso. Aqui, Close to the Edge também são 3 músicas. A própria Close to the Edge, mas Siberian Catru e a And You and I, não nesta ordem. Também é uma das mais clássicas, né? Close to the Edge. Do Fragile aqui, para mim, altamente recomendável. O disco inteiro, mas Roundabout é composição deles, né? Não de um só. Do Rick Wakeman tem a Cans and Brahms, que é
um arranjo de uma música do Brahms, né? Do Johannes Brahms. Aí do John Anderson, We Have Heaven, um jogo de vozes assim incrível, né? É espetacular aquele jogo de vozes da We Have Heaven. E emenda na Suicide of the Sky, que eu adoro, acho espetacular, não sei porque eles tocavam tão pouco. 5% for Nothing é menos de 1 minuto, é a do Bill Bruford, mas é legal também, é muito legal. Aí tem Long Distance, aí The Fish é a do Squire, né? Mood for a Day é a do Stevie Howe, que é um solo de violão mais do que espetacular. E Heart of the Sunrise, uma das minhas preferidas da banda também. É que fecha o disco. Isso aqui é outra obra-prima. Eu não queria falar sobre cada faixa, porque a gente vai longe, né? Mas é que isso aqui é difícil comentar esse disco sem falar nenhuma música, né? Terrível. Mas, assim, altamente recomendável. O outro medalhão é o Yes, para quem quer conhecer prog, tá começando a conhecer, sei lá, não só esses 4 aqui, do Yes. É que esses eu acho que são... É difícil dizer os principais também, né? Eu não quis pegar todos, daí eu escolhi esses 4 aqui. Certo, vamos pro Fábio, então. Uma coisa interessante aí sobre o Yes, coisa rapidinha, é que quando eu não tinha muito contato, né? Conhecia poucas pessoas que gostavam de prog. Eu até cheguei a comentar essa história com o Eduardo. Eu tive 2 amigos que eram meus vizinhos, então tudo que a gente conhecia de música a gente conheceu junto, e a gente gostava muito de Yes. E tal, passou, veio a internet, e de repente eu comecei a ouvir opiniões de não gosto de Yes, não gosto de Gênesis, eu não gosto de sei quem, eu não gosto. Eu falei, caramba, existe gente que não gosta do Yes. Para mim era um mundo novo, porque para mim todo mundo gostava de Yes, todo mundo gostava de Gênesis, todo mundo gostava de Emerson Palmer, não existia o não gostei, sabe? Fiquei muito impressionado eu conheço até um rapaz que é lá do grupo do Zap, ele não gosta de Yes. E eu falei, caramba, realmente a coisa do gosto não se discute, né? Para ele aquilo não bate. Mas eu acho Yes, assim, uma banda... Já houve uma época que assim, Yes é o melhor. Não, o melhor é o Gênesis. Não, o melhor é... Dependendo da época, né? Realmente é uma banda, eu acho, essencial para o progressivo. Plenamente, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que são bandas assim que estão top, né? E aí... Definem o progressivo. Isso, né? Elas que deram... Tanto que Yes é muito imitado, Gênesis é muito imitado, Emerson Lake Palmer é muito imitado, justamente porque eles conseguiram colocar o gênero dentro de um formato, né, meio que obrigatório. Então é muito seguidor, né? King Crimson, Renaissance nem tanto, né, mas King Crimson, Gênesis, Pink Floyd, algumas bandas, né? Bom, meu próximo é uma banda húngara chamada Ist. Essa banda é rara, já vi. Eu já ouvi, mas não estou lembrando. Mas eu já ouvi esse som. Eu já ouvi falar muito do Ist. Essa capa muito bonita. Depois eu vou ouvir. Depois, uma hora eu vou ouvir, outra hora eu vou ouvir. Ouçam. Fábio, esse é um disco de 1982. Oi? Hoje eu escutei um pouquinho, porque eu sabia que tu ia mostrar, sim, mas foi pouco, assim, eu estava trabalhando, então eu não consegui ouvir como eu queria, ainda não entendi muito bem, mas vou ouvir. Inclusive, ela é uma banda considerada neoprog no Prog Archive, não entendo, não vejo nada de neoprog ali. Ela é um prog moderno, mas não considero naquele formato neoprog clássico, de IQ, Marillion, Palace, Theft Night, criou, né? Pendragon, aquelas coisas todas. O Ist, ele é uma banda húngara, né? Esse disco o Rozeg, eu estava vendo a pronúncia hoje no Google, Rusheg, meio brabo, porque eu chamo ele de Rozeg há anos. Ele é cantado em húngaro, é o segundo disco da banda, o primeiro é o Játékok, né? O Játékok, eu vi a tradução, já esqueci agora. Tem quase a mesma a musicalidade deste Rusheg. Ele tem um estilo moderno de progressivo, porque ele é de 82, já está pegando aqueles times de teclados diferenciados dos anos 70, né? Uma coisa mais moderninha, mas isso não significa em maneira nenhuma que o disco, eu pelo menos acho, ruim. O disco é sensacional. Tem 2 músicas
que é a... Fábio, Oi? só para te dizer, eu ouvi, acho que as 3 primeiras, tá? Trabalhando, tá? A impressão que Sim. eu tive numa primeira audição era que é neoprog. Foi a impressão que eu tive, assim. É, Mas daí eu a você pensei, teve? foi impressão, É eu tenho que ouvir engraçado. melhor e tal, não sei. Foi essa a impressão que eu tive, realmente, de ser um neoprog. E como Eu não consigo ver ele dessa maneira. Eu fiquei muito preso no formato Neoprog que o IQ, o Marillion, Palace, Pendragon, Twelfth Night criaram, que é uma coisa um pouco mais pesada, a maneira, os solos de guitarra são mais viajantes. Esse daqui não, esse aqui tem muito teclado. Mas ele pode ser um Neoprog, não estou dizendo que não seja. Para mim, eu não vejo dessa maneira. Entendeu? Eu não sinto ele dessa maneira. E 2 músicas eu recomendo, que é a Ablacoque, se eu não me engano, é lá do lado 2 do vinil, e a Varnikel. São lindíssimas essas duas. E o disco ele tem uma característica interessante, que as músicas são emendadas, né? Não tem espaço entre as músicas, é tipo um Snow Goose, é um né? conceitual, disco Então, conceitual, oi? um disco conceitual, Olha, ele deve ser conceitual, porque a provavelmente. tradução dele, ele tem uma versão dele em inglês, que é Fate, fé. E eu li alguma coisa que ele fala disso, fala de fé. Mas a tradução que eu vi hoje no Google foi diferente. Ela parecia uma outra coisa. Eu tinha deixado aberto aqui a tradução, deixa eu ver se eu consigo rapidinho ver isso aqui. Enquanto isso, só vou falar uma coisa aqui. Para quem não sabe, a Tá. Hungria tem mais bandas prog fantásticas. Tem. Tem o Pantarrey, tem me vem 3 na cabeça, o Pantarrey, o Solaris, né? Uma das mais conhecidas, e o Aftercry. Solaris mais anos 80, Aftercry mais anos 90. E aí eu queria ver, ô Fábio, se tu achou difícil falar isso aí, fala o nome daquele disco do Aftercry, o Tem o Megalosaurus. Ômega. De jeito nenhum. Tem o Ômega Meu também, Deus. né? Ômega. Eu costumo dizer que húngaro, russo, aqueles países da antiga Cortina de Ferro, né? Bulgária, caraca, o cara tá falando de trás para frente. Eu costumo dizer isso. Cara, legal. Uma vez, até no próprio Facebook mesmo, alguém comentou lá sobre isso há muitos anos atrás, não existia nem WhatsApp ainda. O cara comentou desse disco do East, eu falei, cara, isso aí é como se estivesse ouvindo a música de trás para frente. Ele, cara, tu pensa igual a mim, eu acho a mesma coisa. Mas o disco é lindo. Eu falei, não tira a beleza. Olha, a tradução desse nome, Rusheg, é lealdade, que aparece aqui no Google. Legal. E Yatekok, que é o primeiro disco, aparece como jogos. Eu não sei se tem a ver, porque a tradução que fizeram... Quando geralmente essas bandas acabam fazendo translação para outra língua, elas mudam o sentido do disco, né? E no caso dele, em inglês, é fate, é fé. Então eu não sei se tem a ver. Mas é um disco que eu acho assim, essencial no prog dos anos 80. Coloco ele junto com Solaris, com o Sagrado Coração da Terra e outras bandas que surgiram nos anos 80 em matéria de progressivo. Eu gosto da Willow Glass. Para mim, a Willow Glass é para mim a melhor dessa fase nova, né? Eu sempre falo que eu já ouvi. Três discos muito bonitos. É o que eu gosto, lembra muito Gênesis, né? Sim, lembro demais. Você conhece, lembro né, demais, Eduardo? coisa pastoral do Hackett. Só conheço de nome, já ouvi falar. O Ômega também, ainda não escutei o Ômega, mas ouço muito. O Ômega e o East são duas que eu tenho muita curiosidade, porque eu ouço falar muito que é maravilhoso, mas ainda não parei para ouvir. O Ômega, eu nunca consegui curtir o Ômega, sinceramente, é gosto, né? Tem gente que tem aquela música, né? Sinfonia e tal. Eu sou um pouco assim, eu não curto muito o vocal, como o Fábio falou, às vezes um vocal diferente, um húngaro, um russo, umas coisas assim, e às vezes o Ômega tem isso, né? E eu não curto muito. De repente, pegar um disco assim, antigamente a galera fazia isso, e mixava, entendeu? Pegava as melhores partes, né? E aí fazia uma mixagem. Quanto ao Ômega, Luizinho, o Ômega, ele fez uma coisa interessante, ele lançou discos em inglês. Sim, eu sei, tem alguns em inglês. Você já ouviu algum? Eu não curto muito Ômega, né? Não é muito a minha praia, não. Então não é. Não é muito... Porque eu achei que você não conhecia, porque ele fez discos em inglês. Inclusive, eu conheci o Ômega cantando em inglês. O disco Gamápolis, ou Gamápolis. Ele tem a versão húngara e tem a versão inglesa. E, inclusive, tem um CD que saiu com as duas versões juntas. É bom? No mesmo CD. É bom, porque eu não... E eu gosto muito mais da versão inglesa. Porque foi a primeira que eu ouvi, e como eu apaixonei pelo disco, eu
fiquei com isso na cabeça, né? Como é Mas, que de é a repente, para capa? você, A capa o Gamápolis, ele é os 5 caras, assim, como se fossem uns raios atrás, então eles em pé, assim, lembra até uma capa do Kiss, do tá. Destroyer, uma coisa assim, rock and roll. Deixa eu falar uma coisa para você sobre a língua russa, né? O Aftercry, eles têm, a língua húngara, no caso. O Aftercry, eles têm, pelo menos, me vem na cabeça dois, o De Profundis e o... Não é o nome do outro agora, Fall des Egg, eu não sei como é que se lê. Que tem músicas nos 2 discos, tá? Metade ou menos da metade, música assim espetacular, incrível, fantástica, e o resto uma porcaria, para mim, horrível. E os caras cantam em húngaro, e eu não sei se é a língua, que eu não acostumei, mas a voz, meu Deus, estragam. Para mim, os 2 discos. O Solaris tem uma música que se chama Egges Segges Optimismos, tá? Essa eu decorei, porque eu gosto demais dessa música. Na verdade, sim, o Solaris é quase tudo instrumental. Essa música, ela tem voz, e em húngaro, uma voz horrível. Você conhece essa? Não, eu não. Mas essa, ninguém conhece essa música, só eu. Ela é do álbum 1900. Nem quero conhecer. Ela é do álbum. Não, o instrumental dela é fantástico. Ela é do álbum 1990, mas esse disco tem mais de uma versão, não sei. Tem uma versão que é duplo. E aí ela tá nesse duplo, e o detalhe é o seguinte, ele não canta a música inteira. No comecinho, ele nem canta, ele fala. Uma coisa horrível. Assim. Aí vem um instrumental mais do que fantástico. Assim. Aí lá no meio, dá uma parada e ele fala de novo com aquela voz horrível. Aí vem um outro instrumental incrível, incrível. E lá no final ele chega a pigarrear antes de falar, sabe? É uma coisa assim terrível. Mas eu consigo abstrair essa coisa horrível e focar no instrumental, porque é fantástico. A flauta do Attila Kolar, né? O cara destrói nessa música ali. Você sabia que eu descobri há pouco tempo que tem um site que você consegue tirar a voz da música. Então, essa música aí, quer dizer, até 10 minutos. Em 10 minutos. Se for, senão você tem que mixar. Aí dá para você tirar, fica legal, cara. Algumas músicas eu tenho feito. Essa ia ficar melhor. Essa ia ficar melhor. Eu tenho feito. Se vocês quiserem, depois eu passo o link para vocês. E eu tenho feito essa brincadeira. Eu tenho tirado alguns. O Eloy seria legal, porque eu não curto a voz do Frank Bonham, tirar o vocal dele. Ficar só o instrumental. Desculpe aí a galera que gosta de Eloy, não tem nada contra não, mas é um gosto. Quer ver um outro? Não, tá tudo certo. É aquilo que eu falo, cara. Não bate pra pessoa, não cai, não traz emoção, tá tudo certo. Mas tem gente assim, que não gosta, né? Você não é menos do que o outro porque você não gosta. Lógico. Tem muita gente que não gosta da voz do Geddy Lee, também do Rush, né? O Geddy Lee tem uma voz diferente, né? Eu gosto pra caramba. E além do Solaris, eu tinha pensado num outro agora que eu ia dizer, que também o Grob Schnitt, o cara canta super bem, mas tem músicas que ele dá uma exagerada assim que não precisa. E ali, não vou dizer estraga a música, porque eu também consigo abstrair em algumas, porque não é o tempo todo. Mas não precisava aquilo ali, não precisava. O Hamel, né? Também. Peter Hamel. Também. Peter Hamel, isso eu falei pra ti. O Peter Hamel, o cara canta muito, muito bem e tal. Não acho uma voz muito bonita, mas ele é super afinado, é uma voz legal. Só que ele gosta de dar aquela exagerada quando ele segura, né? Ele tá cantando e segura a voz e depois ele começa a dar um fadezinho e uma coisa assim. Ali estraga. Eu acho triste. O problema do Van der Graaf, eu acho que a voz do Peter Hamel é muito triste, né? Então, assim, é um som meio triste. Eu me sinto assim, por isso eu não escuto. Eu já escutei uma super banda, mas me dá um pouco de tristeza, sei lá. Eu tô ouvindo a discografia deles toda agora, e os 2 primeiros ele exagera, faz isso aí que eu não gosto. Eu até gostei dos discos, achei muito bom, apesar da voz. Do terceiro pra frente ele não faz tanto isso, então eu tô achando muito melhor. Tô gostando bastante, assim. Luiz, tu quer ir pro teu próximo? Não, você falou do Yes, eu podia... já tá acabando, né? Tá, vamos fazer um intervalo, depois a gente continua, então? Tá, beleza. Então, gente, eu queria continuar aqui a nossa live, super descontraída, né? E queria falar um pouquinho do Rick Wakeman. Esse foi o primeiro disco que eu ouvi em 1975, quando meu irmão trouxe
né? Meu irmão começou a ouvir progressivo em 1975 e trouxe esses discos e outros discos, Fly By Night, do Rush, né? No mesmo ano, né, de 75. Então, esse disco aqui me marcou profundamente, né? Porque eu não conhecia rock progressivo. Então, para mim, é o disco mais marcante, para mim, do rock progressivo, né? E Rick Wakeman fez esse trabalho Viagem ao Centro da Terra, que é muito conhecido, né? Ele estava tocando junto com o Yes, não é isso, Eduardo? Então esse disco aqui foi um disco, para mim, fantástico, né? E, na época, assim, meu tio, que era um dos maiores colecionadores de música clássica, faleceu há pouco tempo, e eu queria mostrar para ele. Eu era garoto e, assim, queria mostrar, porque realmente era um disco, assim, que misturava. Eu não sabia o que era isso. Progressivo, história. É uma viagem, né, cara? Esse disco aqui, baseado na obra de Júlio Verne, né, Viagem ao Centro da Terra, é uma viagem. Então, Rick Wakeman, para mim, é, assim, um marco, para mim, no rock progressivo. Eu até peguei um outro disco aqui, uma coletânea dele, né? Também é assim, mais uma coletânea que eu achei aqui. E queria também falar desse disco aqui, que já é uma fase assim que ele já toca umas músicas religiosas, né? Que é a fase... eu não gosto de dizer gospel, né? Porque eu acho que música é música. Porque eu acho o seguinte, o cara é cristão, então ele toca uma música que ele fala de Deus, entendeu? Então, essa coisa de dizer, é música gospel... Saíram os americanos que criaram esse estilo, né? Gospel, essa coisa dos americanos, dos negros. Então, assim, eu acho o seguinte, o cara é cristão, como o Rick Wakeman diz que é cristão, né? Eu acredito. Ele faz um trabalho assim, ele faz um trabalho cristão, com umas letras, às vezes, de salmos, né? E faz um trabalho bonito. Ele fez isso, né? Ele fez alguns discos assim. E, assim, ele não ficou com esse rótulo de gospel, porque o cara toca música, continua tocando as músicas dele, e quando ele quer, ele faz a música dele com letras cristãs, né? Então, isso eu acho bem legal, assim, do Rick Wakeman, que ele tem a fé dele, que eu acho que é uma fé até da Batista, né, se eu não me engano, e tem as músicas dele que ele toca normalmente, entendeu? Então, eu acho bem bacana. Acho que o Rick Wakeman até hoje ele está tocando, né? Dizem que ele vai fazer a última turnê, né? Não sei se vocês estão sabendo. A última turnê do Rick Wakeman está rodando aqui. Acho que não sei se ele vem no Rio, vem no Brasil, né? Mas então é isso. O Rick Wakeman, para mim, é um marco da música. Eu acho que ele é o cara mais importante do rock progressivo, na minha opinião, tá? Claro. Não sei, pelo menos vocês podem até concordar como tecladista. Muita gente acha que o Keith Emerson é melhor do que o Rick Wakeman. Geralmente, Luiz, quando a gente pergunta para algum tecladista qual que tu prefere, Rick Wakeman ou Keith Emerson, quase todos falam o Emerson. É muito difícil dizer para mim. São dois gênios, sim, dos mais fantásticos. Sim. Mas você vê que a obra... São estilos diferentes, não dá para você dizer... E melhor e maior é subjetivo. O que é melhor para um não é melhor para outro. E são estilos diferentes. Uma vez eu li alguma coisa, eu não tinha me atentado. O Emerson nunca usou Mellotron em nenhuma música. Sim, interessante. E aí? Como é que você pode dizer que o Emerson é melhor que o Wakeman, se o Wakeman usava o Mellotron? Não tem melhor, porque um usava uma coisa e outro usava, então não dá, daí já não dá para comparar mais. Não tem mais como comparar. Né? Na verdade, eu fiz perguntas assim para os tecladistas quem eles preferem, né? E a maioria, acho que todos que eu perguntei que tocam teclado, tipo o Mu Carvalho, o Ronaldo Rodrigues, lá do Caravela, Keith Emerson na cabeça. Os dois são gênios, concordo. Os dois, e o Mu ainda, se eu não me engano, o Mu ainda prefere o Tony Banks, até, se não me engano. Se eu não me engano, aquele rapaz, o Patrick Moraes, toca teclado também, acho que ele é o... Não, acho o que Patrick, ele é fã do... o Patrick e o outro, aquele Vichovski, aquele, né? O Patrick do... Isso, eu acho que ele é fã do Wakeman. Inclusive, acho que ele tem... Se eu não me engano, ele já tem umas performances que ele faz usando na capa, tem um lance assim. Eu acho que é o Wakeman e o Vangelis, que são os ídolos dele. O Emerson que não é, não. Eu acho que o Rick Wakeman é mais popular. Ronaldo Rodrigues, ele é bem emersoniano. Eu acho que o Rick Wakeman ele é mais popular, talvez, né? As músicas dele são mais fáceis das pessoas entenderem, vamos dizer assim. Já o Keith Emerson, ele já puxa muito para um clássico, ele é compositor também, né? Assim como o Rick Wakeman. Mas eu acho isso. Agora, eu acho que o Rick Wakeman
Vão até me jogar pedra, mas eu acho mais importante, assim, né? Eu acho, né? Agora, se o Keith Emerson é melhor, pode até ser, mas eu acho isso. Eu acho que o Rick Wakeman, o peso no Yes também, né? Que o Rick Wakeman tem. É o que eu falo da relatividade, tudo é relativo, e é questão de gosto. Quando eu conheci o Trace, o primeiro disco que eu conheci do Trace foi White Ladies. Sim. Aí, e quando me recomendaram, o cara falou assim, isso daí é o maior tecladista do mundo. Eu falei, pô, maior que o Rick Wakeman? Pô, muito melhor. A opinião dele. O Vanderlinde é um monstro também. A gente concorda. Sabe, o Vanderlinde é um monstro de tecladista, mas às vezes o Rick Wakeman tem muita também melodia, que é maior, né? quer dizer... Muita harmonia, assim. O Trace é mais rápido, velocidade, né? Muita velocidade, né? Eu evito perguntas qual é o melhor e qual é o maior. Eu evito. Às vezes até me pego errando nisso. Mas porque, cara, vai ter a maior banda do mundo, de repente, pro Eduardo é o Rush. Para mim não é. Para você não é. Entendeu? Cada um vai ter a sua melhor, a sua maior. É subjetivo. E aí não cabe, que eu acho que é uma ignorância absurda, você ficar revoltado ou entrar a discutir. Pô, mas como não? Como é que você não gosta? Como é que você não? Pô, como é que não? Caramba, cara, eu não gosto e acabou. É assim que funciona a vida. Isso aí. A música tem que tocar, né, também, né? Tem gente que é assim, se a música não me toca, eu não escuto. Tudo bem. Mas de repente... Tudo bem. Vamos lá, Eduardo. Vou para a minha próxima aqui, então. Eu acho que é talvez a mais conhecida do progressivo. Quando eu pergunto para alguém, estou comentando, gosta de rock progressivo? O que é isso? Nem sei o que é isso. Diz uma banda aí. Adivinha qual é que eu digo? Pink Floyd. Ah, essa já ouvi falar. Pelo menos já ouviram falar. Então, o Pink Floyd, com certeza, das mais importantes do prog. Vou mostrar rapidinho aqui. A gente tem muita coisa para falar. Aqui o primeiro, quando tinha o Syd Barrett na guitarra. Disco psicodélico. Então, se psicodélico não é um subgênero do prog, não é prog. Se for, é prog. Então, para mim, não é bem consenso isso aí. Disco praticamente todo do Barrett. Aqui, Barrett, mas já tem algumas gravações com o David Gilmour, segundo do Pink Floyd, o A Saucer of Secrets, espetacular. Eu não peguei todos, eu pulei aqui já pro Atom Heart Mother, que para mim já é o primeiro mais prog mesmo do Pink Floyd, principalmente pela música Atom Heart Mother, que para mim é top 3. Espetacular também. Isso aqui só não é o meu preferido porque eu ainda tenho um na frente desse. O Metal, então, tem Echoes, das melhores músicas do Pink Floyd, já considerei a melhor. Bom, aí vem aquele disco que eu acho que foi o mais vendido do Pink Floyd, não sei, o Dark Side of the Moon. Tá, então, para quem quer conhecer Pink Floyd e não conhece direito, esse aqui é dos mais famosos. Eu não é nem top 3 para mim, mas sim é uma obra-prima, considero uma obra-prima. Wish You Were Here também, muita gente ama. Sim, é fantástico, é outro disco fantástico. Também não é meu preferido, mas tem Shine On You Crazy Diamond, né? E esse é o meu preferido, que é o Animals. Esse é progressivaço, esse tem a minha preferida, que é a Dogs, uma música assim fantástica, quase todo o lado A. Bom, eu não ia falar sobre todas as músicas, mas enfim, para mim aqui a parte é o último grande disco progressivo do Pink Floyd. Depois eles vão então para as histórias do Waters, com o pai dele e tal, que morreu na guerra. Aí vem o The Wall, depois vem o The Final Cut, que esse eu não tenho porque não adianta, não curto. Para mim é uma continuação das lamentações do Waters, né? Eu sei que tem gente que ama o Final Cut. O The Wall, para mim, tem vários melhores, mas tem músicas assim clássicas, mais do que clássicas, como Another Brick the Wall Part 2, Comfortable Number, enfim, e muitas outras. Mas já não é mais prog, né? Pelo menos é um disco conceitual, mas não é aquele rock progressivo do Animals, por exemplo. Então, o Pink Floyd teve várias fases. E assim, depois do Final Cut, então, que se dissolveu, o Waters, que era um cara que eu acho que nem o espelho aguentava ele, eu acho, né? Se desentendia com todo mundo, então foi para um lado e a banda seguiu o Gilmour, o Mason e o Wright. E aí veio o Momentary Lapse of Reason, que para mim já decai bastante, sim, fica bem mais, não vou dizer comercial, mas bem diferente daquela proposta inicial e não só inicial, toda aquela outra proposta da banda até o The Wall, até o The Final Cut. Mas
ainda assim, o Momentary Lapse eu acho bom, o Division Bell eu acho legal também, mas nem comparo com os anteriores. Então, acredito que seja a banda mais famosa, né, dentro do rock progressivo, do Pink Floyd. Eles também têm, acho que uns 20, não são 20 discos, são quase isso. Então, eu peguei alguns aqui para comentar. Mas, assim, banda, acredito, talvez a mais importante do rock progressivo, não é a minha preferida, mas é topo, assim, primeira prateleira, com certeza, é o Pink Floyd. O que tinha para falar sobre eles era isso. Alguém quer comentar sobre o Pink Floyd ou já vamos pro Fábio? Você falou tudo aí. Eu queria só uma observação, que você... Antigamente, cara, esse disco aí, Dark Side of the Moon, por incrível que pareça, tocava nas festinhas, cara. E, assim, no primário, assim, o cara que trouxe esse disco e botou na festa. Antigamente as festas eram assim, por exemplo, saiu o disco do Rush, botava na festa, antes da discoteca, né, estourar. Então eu me lembro que esse disco o cara trouxe, levou pro colégio, botou na festinha, tocava esse disco direto. O nego não entendia nada, esse negócio do despertador, né? Aquela música. Por isso que eu digo legal. Que eu nasci na época errada, eu nasci em 76, eu tinha que ter nascido antes. Você não era nem nascido quando eu fui nessa festa aí, tocou esse disco. Eu sou de uma época de que alguns amigos meus não curtiam assim tanto, não entendiam tanto de rock como eu já entendia, né? Eu sempre fui muito curioso, tentando entender o nome de músico, de onde veio o músico, tentando ler o máximo que eu podia. Então eu ouvia muito assim, eu gosto de Pink Floyd. Já ouviu alguma coisa? A música do relógio. Ou então já ouvi coisas. Já ouvi uma assim que foi uma pérola. Eu gosto muito de Pink Floyd, gosto muito da Stereo to Heaven. Já ouvi isso. Eu ouvia muito, assim, eu adoro Pink Floyd. Música, The Wall. The Wall é o disco, tá? A música, o nome não é The Wall, mas quantas pessoas que diziam isso? Qual música tu gosta de Pink Floyd? Aquela The Wall. Vamos lá. Eu pulei um aqui, cara. Eu tinha feito uma lista alfabética, pulei. Peguei o East e esqueci do Courveyeur. Acontece tudo. Courveyeur, não tenho nada aqui para mostrar, mas é uma banda que eu considero assim, uma das grandes bandas do período 70, 75. Por quê? Porque ela lançou, na minha opinião, 3 discos fantásticos. O primeiro disco, que é o Air Conditioning, deve ser isso. Que é o primeiro disco da banda. Tem o Daddy Way já mostrando a que veio no violino. Sônia Cristina, aquela voz magnífica. Um disco um pouco guitarrado, mas ali mostrando um prog não muito, não sinfônico, né? Uma coisa mais diferente, mais agressiva, vamos dizer assim, até por causa dos arranjos. Depois eu considero o Haircut, que é o disco que tem o Ed Jobson tocando, né, que foi pro Roxy Music depois de UK, né, tocou também com o Jethro Tull. É um disco que eu acho sensacional, uma pegada violenta mesmo. O disco tem uma música chamada Metamorfoses, que eu indico a quem for ouvir o disco aí, prestar atenção, a música deve ter uns 11 minutos, é sensacional. E o Live, e o Cover Live, ele é de 75, o show foi gravado em 74, e aconteceu o seguinte, o Courveyeur, ele gravou 3 discos, o Air Conditioning, o Second Album e o Phantasmagoria, e a banda separou. Uma galera foi para um lado, a galera foi para outro, e aí ficou só a Sônia Cristina, se eu não me engano, com mais um músico, ou ela sozinha, já não lembro mais, e aí fizeram o Haircut. E logo depois do Haircut, o Ed Jobson foi embora para o Roxy Music, os outros músicos saíram, e o pessoal do Courveyeur resolveu gravar uma reunião e fizeram um disco ao vivo, que é o Courveyeur Live. É um disco espetacular. Na minha opinião, tinha que ser duplo, porque falta músicas ali. E tem uma versão que o Eduardo gosta muito da música, que é a Young Mother. A Young Mother está excelente. Ela abre o lado 2 do vinil, ela está fantástica. A parte do violino, do Way, está um primor. Só uma dúvida. Eu não conheço quase nada do Courveyeur, eu conheço Young Mother, que eu acho fantástica, já botei algumas vezes no meu programa, né? Eles não são puxando pro Canterbury, não, né?
E outra pergunta, Não, qual o disco que toca uma da- o Stuart Copeland do Police tocou em algum desses de 70, 75? não. O Coppola ele entrou em 75, no disco de 75, quando. Porque aí é outra história, né? Eles fizeram um show ao vivo com a galera antiga, depois debandaram de novo, ela refez a banda e lançou 2 discos, que é o Airborne e o Midnight Wire. Eu não sei qual dos dois vem primeiro, eu nunca prestei muita atenção nesses 2 discos. Mas aí sim o Copland já está tocando no Midnight Wire e no Airborne. São discos que não são considerados lá grande coisa. Tá? Ano passado eu ouvi prestando atenção, realmente não achei, não indicaria, para não ser por os curiosos. Tem Mas essa do... trinca que eu falei aí, que eu indico. Nessa nova formação tem o baixista do Caravan, né? Michael Woodwood, que tocou no Caravan. Isso mesmo. Você falou do Canterbury, né? Um amigo meu, há muitos anos atrás, ele falou, o Coverdale pertence lá à galera do Canterbury, né? Eu não consigo enxergar nada ali de som do Canterbury, não, tá? Mas... Só tem esse baixista, né? Que era o pode baixista. Ser isso, E depois foi a sonoridade, eu não consigo perceber nada parecido com o cara do Soft Machine, com o Khan, não consigo, Gong, não vejo nada ali de Canterbury, não. Também não. Olha o próximo aí. Vai lá, Luizinho, fala o teu próximo agora. Também esse disco aqui, ó, Triunvirato, também foi na leva do meu irmão também, que veio também esse disco aqui. Aí, Fábio. E é um super disco, né? Conta a história dos Spartacus, né? E esse também tem os outros, né? Aquele um ratinho branco, né? Saindo do ovo, que é o Demple, eu não sei qual é, depois o Fábio eu estou meio esquecido o nome. Mas esse aqui... Mas esse aqui é o grande disco para mim, na minha opinião, e é um descasso, né? Quem não conhece, né? Meu problema com esse disco é que eu nunca sei se seria Spartacus ou seria Esparta. Se esse é o único problema, que bom. Então, vou te dizer, a primeira vez que eu ouvi, Luizinho, eu não conhecia Triunvirato, a primeira vez que eu ouvi foi esse disco aí, e eu pensei, mas isso é Emerson Lake and Palmer. É Emerson Lake and Palmer. Aí tem gente que fala, eu não gosto de Triunvirato porque é cópia do Emerson Lake and Palmer. Que seja, não é qualquer um que copia aqueles caras. O Jürgen Fritz é um monstro. Tecladista absurdo, né? Super. Muito bom. É muito interessante essa afirmação, né? Eu não gosto porque parece o outro. Pomba! Se parece uma coisa boa, tá, e o som é bom, o que tem de ruim? Não consigo entender essa... Você pode até dizer assim, os caras não achar música criativa, inventiva, algo diferente. Porra, mas é bom, cara. O cara toca... As luzes são bem construídas, e luz da Double Drippon é um descasso. Ele é um descasso. Você vai botar um do Emerson Lake and Palmer do lado, vai ver uma caramba de semelhanças. Mas você conseguir enxergar, isso aqui é ruim, você colocar a palavra ruim naquilo, não consigo entender. Também. Mas tudo bem, cabeça de cada um. Mas é isso, não vou demorar muito não, porque o nosso tempo aí já... Então é esse, essa é uma das bandas. Então, vamos lá. Eu acredito que seja a minha preferida da Alemanha, Triunvirat, ou Triunvirat, não sei como é que se diz. Deixa eu ver aqui qual é que é a minha... sim. Onde é que tá aqui? Essa aqui, ó, para muitos... é o início do prog, né? In the Court of the Crimson King, primeiro disco do King Crimson. Para muita gente é primeiro disco progressivo. Eu acho muito difícil falar isso, mas fato é que nesse disco aqui, Robert Fripp era o cérebro, né, do King Crimson, o único que está em todos os discos. É meio piradão assim, mas assim, um gênio, assim, muito bom. Nesse primeiro disco tem o Greg Lake, que depois do segundo disco, In the Wake of Poseidon, ele foi para o Emerson Lake and Palmer. E depois, então tem o primeiro, In the Court of the Crimson King, altamente recomendável. Para mim, eles já começam com uma obra-prima. A primeira faixa já é uma obra-prima, 21st Century Schizoid Man, depois, enfim, todo o disco é fantástico. O In the Wake of Poseidon eu acho um pouquinho abaixo do primeiro, mas é espetacular. Tem a minha preferida deles, Pictures of a City, para mim é a melhor música do King Crimson.
ainda com o Greg Lake. Eu peguei também, não peguei todos, né? Aqui eu já tô com... Depois entrou o John Wetton, aí já tem uma trilogia aqui do Like Stones in Aspic, o Starless and Bible Black e o Red. John Wetton e o Bill Bruford também. Então ele tinha... Deixa eu pensar na cronologia. Ele tinha gravado Close to the Edge e foi pro King Crimson. É isso, né? O Bruford. Parece que é isso. Então, aqui sim, isso é um dos melhores para mim. Acho que esse e o primeiro. Esse aqui é espetacular, tem uma das minhas preferidas também, One More Red Nightmare. Adoro essa música. E eu peguei para mostrar isso aqui porque eles tiveram várias fases, como muitas bandas. O Discipline, que aí para alguns já... o King Crimson virou Talking Heads, porque aqui tem o Adrian Belew, né, o vocalista. Só que eu acho legal o estilo dele. É aí que começa, é o primeiro disco do King Crimson com mais uma guitarra, que não só o Robert Fripp. Então o Adrian Belew faz a guitarra e a voz, e aí no baixo entra o... Não é baixo, o Tony Levin, como é o nome do instrumento aquele? É tipo um baixo, uma coisa esquisita, não me lembro o nome agora. E é incrível que aquele cara toca. E aqui tem uma música, só vou falar de uma, que é a primeira vez que eu ouvi, eu me matava de rir, da maneira como o Adrian Belew tá cantando, o Elephant Talk. Ele fala, talk, only talk. Ele fala, só falas, argumentos, não sei o quê. E o jeito que ele fala é muito engraçado. E eu adorei essa música aqui. Então a minha disparada melhor desse disco para mim. Depois o King Crimson para mim vai dando uma decaída. Então, para mim, até esse disco aqui é ótimo. Não só Elephant Talk, tem mais músicas legais aqui. Mas assim, o grande clássico deles, né? Acredito que seja o In the Court of the Crimson King. Bom, do King Crimson era isso. Não sei se vocês têm algum comentário. Não, por mim, endosso tudo que você fala aí. Eu não curto muito a fase de 1980 para frente, né? O beat, né? Uhum. Uma música ou outra, assim, não faz muito minha cabeça, não. Eu sou mais o Crimson setentista mesmo. Mas é uma banda... Influenciou várias e várias bandas que vieram dos anos 90, anos 2000, anos 2000. Então tem muita banda crimsoniana, né? E o Crimson tem uma coisa interessante. É difícil indicar disco de Crimson para alguém. Porque os discos são muito diferentes um do outro. Você pode indicar o primeiro, ouço o primeiro. Aí o cara, de repente, eu ouvi o Red, totalmente diferente, é outra pegada, é tudo. O cara, mas é a mesma banda? É a mesma banda, só que com música totalmente diferente. E é uma loucura, você não consegue dizer para a pessoa qual é a sonoridade do King Crimson. A sonoridade do Islands é totalmente diferente dos outros. É uma banda muito singular. Mas o King Crimson, assim, eles têm muito experimentalismo. Eu gosto de experimentalismo, acho legal. Mas tem uma dose certa. Então, até no primeiro disco tem a Moonchild, por exemplo, que é assim, é incrível, é linda aquela música. Até acho que uns 2 minutos. Depois ficam uns ruídos, assim, mais uns, não lembro se é uns 8, 10 minutos de ruído, que pra mim... Acho que é xilofone, né? É de tudo. Não precisa, a própria Lizard, do álbum Lizard, com o John Anderson cantando, é uma coisa assim, de outro planeta. Só que a maior parte dela, ela tem 20 e tantos minutos. Também não precisava, tem o Mel Collins, eu acho já, né, no Lizard. E o cara também faz uns solos assim lindos nessa música. Só que boa parte dela também, então, pra quem gosta de experimentalismo, vai ouvir King Crimson, né? Só que assim, tem que ser na dose certa pra mim. Ali, eu acho que algumas vezes extrapolam. Mas é banda genial, com certeza. Você falou do primeiro disco de progressivo, considerado. Dizem que o primeiro é aquele do The Moody Blues, de 67, né? Que conta aquela história, né? Para alguns é o Iron Butterfly, para outros é o Cream. Eu acho muito difícil falar isso. Eu tenho uma teoria. Eu cheguei a escrever até um texto para colocar no meu blog sobre o início do progressivo, né? Eu acho que cada um foi o primeiro na sua tendência. O Moody Blues foi o primeiro na tendência sinfônica. O Floyd foi o primeiro na tendência mais viajante, aquela área mais psicodélica, mais experimental, de sons, de viagens. O King Crimson ele foi o primeiro juntando tudo, né? Ele tem uma parte sinfônica, tem a parte experimental viajante, tem uma parte jazzística. Cada um criou uma tendência. Que se a gente for analisar os anos 70, ali 70, 71, você vai ver que tem algumas bandas que elas trilharam
caminhos parecidos. Uma turma foi para cá, uma turma foi para lá, outra turma foi para cá. Então, é difícil dizer assim, o primeiro. Como o progressivo ele é muito amplo, não dá para você colocar o primeiro. Senão, você teria que ter o primeiro álbum com violino, o primeiro álbum com flauta, o primeiro álbum com viagens de teclado. Tem alguns teclados que só foram existir de 72 para frente. Né? Basicamente, você só via Hammond e Mellotron. Depois começaram a aparecer os sintetizadores. Então, não dá para você colocar o primeiro. Como é que você vai colocar o primeiro como? Primeiro de quem? O Cláudio Appel, aquele com quem eu faço umas lives lá do Ilha do Rock, ele fala assim que o In the Court of the Crimson King é o primeiro que, eu não lembro qual é a palavra que ele usa, que sintetizou, uma coisa assim que ele fala. Mais ou menos isso que tu falou agora. O primeiro num estilo foi aqui ou dali, mas o que sintetizou, tipo, rock progressivo em geral está começando agora. Sabe? Eu ainda acho muito difícil, sim, falar, mas com certeza está lá no início, né? Sim, eu acho que é exatamente isso aí que ele falou. Ele sintetiza o que estava sendo usado na época num disco só. Por isso que ele talvez seja considerado por muitos o primeiro disco, né, de progressivo. Mas eu, particularmente, eu acho o Moody Blues, esse casamento que ele fez com a orquestra sinfônica, que foi um dos gêneros que mais rendeu discos. A gente vê Gênesis, não com orquestra, né? Mas o som sinfônico do Gênesis, som sinfônico do Yes, som sinfônico do Renaissance, som sinfônico do Nelson Palmer, som sinfônico do Triumvirat. Teve uma galera dos medalhões que trilhou, né? E você não vê tanta gente trilhando o Pink Floyd, por exemplo, nos anos 70. Você não consegue quase encontrar. Dizem que o Nectar é o segundo Pink Floyd. Não sei, pode ser, talvez. Fábio, uma coisa assim, eu ouvindo o Violeta de Outono, o primeiro disco do Violeta de Outono, eu não conhecia, eu ouvi ano passado, ou comecinho desse ano, e eu só conhecia uma música porque tocava no rádio, que era a primeira faixa, que ela é mais, assim, acessível e tal. Todo o resto do disco eu fui ouvir, meu Deus, como isso me lembra o Barrett. E é fantástico, que disco espetacular, e como é que eu demorei tanto a conhecer, sabe? Mas me lembrou muito... Tem uma versão da Tomorrow Never Knows, né? Oi? Tem uma versão da Tomorrow Never Knows dos Beatles. Nesse disco eu não me lembro. Não, o primeiro que tem acho que é uma floresta. Uma coisa roxa, assim. Uma coisa roxa. Vê se não tem a Tomorrow Never Knows nele. A versão das músicas dos Beatles, cara, que ficou... Eu conheci, inclusive, com eles, depois eu fui conhecer o original. O som do Violeta de Outono, ele é muito... É esse daí mesmo. Vê se não tem a Tomorrow Never Knows aí. Viu? Esse disco, ele tocava muito em rádio aqui no Rio de Janeiro, e ele tocava na época New Wave, né? Que é Titãs, Barão Vermelho, Legião Urbana, ele entrava nessa leva aí, né? Mas ele é considerado um disco progressivo. Dia Eterno, a primeira faixa, Dia Eterno. Essa eu conhecia, tocava no rádio, nem imaginava que era Violeta de Outono. Toca a ficha aí, Fábio, qual é a tua próxima agora? Vamos de Eloy. Eloy também não vou me estender muito, não, mas eu vou mostrar aqui a luminosidade aqui. Olha lá, Down, né? Down, isso, Power and the Glory, Inside, né? O Eloy é uma banda, eu considero uma das maiores bandas do progressivo. Ela tem uma importância estética, musical, né? Que esse rock viajante com muito teclado, essa guitarra tocada com muito carinho pelo Bornemann, e eu fiz até uma listinha aqui dos discos que eu acho essenciais. É uma lista grande, porque ela começa no Down, no Down de 76, aliás, no Power and the Glory de 75, que você mostrou, no Down de 76, no Ocean de 77, no Live de 78, que tem a versão da Atlantis, que está absurda, né? E tem a narração do baterista, né? Fugiu o nome dele agora. Do baterista. Tem o Silent Cries and Mighty Echoes, que é um disco que eu acho lindo. Inclusive, quando eu gravei esse disco, eu conheci uma pessoa que gravava discos em fita, né? Cassete.
cobrava lá um valor e ele colocou na lista dele para a gente olhar o que tinha para gravar, ele colocou um dos discos mais lindos da Alemanha. Eu tenho essa lista até hoje xerocada. Realmente é um disco absurdo, né? Depois o Colors, de 80, já com uma formação diferente. Depois o Planets e o Time to Turn, que eu gosto muito, apesar de ter um lado bem popzinho ali, meio comercialzinho. As músicas são mais acessíveis, mas tem a End of an Odyssey, com 9 minutos de Lá Vai Fumaça, que é um deleite para quem gosta de teclado, né? É um absurdo. Eloy é uma banda assim que eu considero de cabeceira. Eu te falei, né? A primeira vez que eu ouvi o Eloy foi o Inside. Presta atenção na música, né? Não ouve e vai fazer outra coisa. E o Eloy, sim, tem. Também vou ouvir a discografia deles, tem coisa bem interessante. Esses 2 discos eu já gostei pra caramba. O que eu não tinha gostado, mas mesma coisa com Caravan. É muito bom, vale a pena ouvir, eu vou ouvir com calma também. Sim, faça isso, faça isso. Dê uma segunda chance para o Eloy, que eu acho que merece. Pega esses discos que eu falei, o Ocean, o Live. Dá uma ouvida no Live, que de repente o Live tem músicas do Ocean, tem músicas do Down, tem música do Inside. De repente você ouvindo elas todas juntas ali, de vários diferentes, de repente tem um impacto para você diferente, e depois você pode ouvir a discografia. Farei isto. Vai lá, Luizinho. Eu queria falar aqui um pouco do Leorme, né? Que é uma banda assim que dispensa até apresentações, né? Uma banda que eu ouvi e gostei de primeira. Isso. Beleza. Naquele disco, esse aí é descasso. Felona Sorona, O Homo de Pesa, né? Mas a primeira música que eu escutei do Leorme foi daquele Smoke in Magic. Aquela música Um Amigo, né? Que tem uma gaita, né? Essa música é linda, cara. Quer dizer, quando eu ouvi, tem bandas, assim, músicas que você escuta a primeira vez e você, tipo assim, se apaixona, gosta demais, né? O Leorme foi essa música que eu ouvi. Antigamente a gente ouvia até no fone, assim, para ouvir melhor. E essa música é sensacional. Dali eu falei, que banda é essa? Cantada em italiano, com esse vocal, assim, pastoral, né? Como dizer, um vocal lindo, né? Do Aldo Tagliapedra. E realmente ali eu comecei a me interessar pelo Leorme. Ô, Luizinho, só uma coisa assim, Tá. para mim, as bandas mais famosas do rock progressivo italiano são o Premiata Forneria Marconi e o Banco del Mutuo Soccorso. Mas tem gente que bota no mesmo patamar, não um pouquinho abaixo, juntinho, Leorme, as 3 mais famosas. Eu não sabia que era tanto assim. Eu ainda prefiro o Leorme, para mim, é a banda que, como a gente fala, que mais me tocou. O Premiata também, logo assim, vamos dizer assim, pau a pau, talvez em segundo, ou igual. Né? É porque o Leorme, ele é considerado, eu deixei aberto aqui, o Leorme é considerado o Emerson Lake Palmer italiano. Por isso a importância dele. Por ser um trio, baixista, tecladista, baterista, e a similaridade musical com o Emerson Lake Palmer. E a qualidade do Leorme, né? Vamos entrar naquela questão do novo do Triumvirat com o Emerson Lake Palmer. O Leorme, ele tem uma qualidade musical estupenda, as músicas são bem construídas, harmônicas, as melodias são muito bonitas, o vocal é bonito, apesar de um pouco afinado, não é uma voz grossona, né? Uma voz ali meio delicada e tal. Então o Leorme, ele tem essa importância para os italianos, que é a trinca sagrada, Banco, Premiata, Leorme. Eu gosto mais do Leorme e do Premiato. O Banco, assim, algumas músicas do Banco, não sei, assim, tem músicas que são muito, muito progressivas, aquele vocal muito, assim, parece de um cara meio de ópera, né, uma coisa assim. É muito bom, mas, assim, esse aqui é gosto, né, então eu prefiro Leorme e Premiato. Agora, na Itália, a gente sabe que teve, como ele falou, Celeste, outras bandas que fizeram, às vezes, poucos discos, né, talvez não fizeram Fórmula 3, por aí vai, né? Então, assim, são bandas que fizeram
poucos discos, mas e o Ozana também, né, que a gente esqueceu. O Ozana tem uma coisa assim, meio psicodélica também, mas tem umas coisas muito, muito legais. Uma banda que de repente você tem que fazer uns cortes, vamos dizer assim, porque tem uma coisa meio doida que eu não curto muito. Mas, assim, o Leorme, voltando ao Leorme, eu acho que o Leorme é uma banda que realmente me cativou. Eu tinha discos, tem aquela fase deles, assim, mais clássica, né, que eles fizeram, entrou violoncelo, um som, assim, mais clássico, né, e depois eles foram para uma coisa mais pop, né, depois voltou para o progressivo. Mas, assim, na década de 70, eu acho que o Leorme é fundamental, assim, para quem quer conhecer rock progressivo. Teve aquela fase dos anos 60 dele que era mais assim música italiana, né? Aquele tipo meio estilo mais ou menos na linha dos Beatles, assim, meio, né? Assim, meio iê, né? Na época dos Beatles, meio assim, sei lá. Mas eu acho assim que o Leorme para mim é isso. Eu acho que uma banda super importante, por isso que eu coloquei aqui também. Leorme e Premiato, mas eu não vou falar do Premiato. Essas duas são fundamentais no rock italiano. É isso. O rock progressivo italiano, quando eu comecei a pesquisar em progressivo na internet, no 97, por aí, que eu então fiquei sabendo que existia progressivo na Itália, né? E aí que o cara vai ver, meu Deus, a quantidade de tanto que criaram um subgênero rock progressivo italiano. E aí eu vou pegar o gancho, eu ia mostrar uma outra, mas vou pegar o gancho aqui e mostrar a minha preferida da Itália. Já falei um monte de vídeo aqui. Meu disco preferido italiano, Cherry 5. Isso aqui é uma obra-prima, assim, para mim, questão de gosto, acima de Premiata, de Banco, de Leorme, de qualquer outra, assim. Quando eu comecei a ouvir o progressivo italiano, acho que muita gente aconteceu isso, ficou mais fácil de ouvir as bandas cantadas em inglês. Eu não estava acostumado com a língua italiana. E o Cherry 5 é inglês, o Banco e o Premiata lançaram discos ingleses, tinham lançado italiano, lançaram inglês também. Foi fácil de ouvir. Quando eu ouvi a primeira, não me lembro qual foi, talvez o Premiata até. Em italiano eu estranhei pra caramba. Nossa, que é isso? Da onde, né? Graças a Deus eu acostumei. E aí a gente descobre mais zilhões de bandas, assim, uma melhor que a outra. Como o Luizinho falou, que lançaram 2 discos às vezes. O Cherry 5 lançou esse aqui em 74. E parou, acabou a banda. Aí alguns membros formaram o Goblin. Antes deles era o Lobo de Colombo, um embrião do Cherry 5, só aquele disco. Aí Cherry 5, só esse disco. Aí alguns formaram o Goblin. Lá em 2015, eles voltaram e fizeram como é que é o nome desse aqui? Il Pozo dei Giganti, que é sonoridade nos 70, assim, tão fantástico. Não vou dizer tão fantástico quanto esse, porque esse aqui, para mim, já é imbatível. E esse é cantado em italiano, então, como eu já acostumei, então é fantástico. E eu aproveitar o gancho também, eu fiz um vídeo lá na Itália, quando eu estive lá, fui em Roma, conversei com o Carlo Bordini, não sei se o Luizinho viu. Carlo Bordini, ele é o baterista do Cherry 5, ele tocou nesses 2 discos aqui. Só 2 membros estão nos 2 discos, o Bordini e o vocalista, o Tony Tartarini, que é o mesmo do Lobo de Colombo, só com o nome de Tony Gionta. E o Bordini, depois desse 2015, esse aqui tem além do Tartarini e do Bordini, além dos outros, tem o Gianluca De Rossi, que era do Taproban, e outras bandas também. E aí, então, o Bordini, cada um com seus projetos e tal, ele e o De Rossi lançaram esse aqui, que é espetacular também, o De Rossi e Bordini. Esse aqui são 4 músicas só, tem, se não me engano, 1 ou 2 daqui, tem uma do segundo, esse do Cherry 5, tem uma do Taproban, se não me engano, e 2 de um disco que é Rustichelli, Paolo Rustichelli e Carlo Bordini. Não sei se vocês conhecem. Foi lançado lá, o Fábio conhece, né? Foi lançado lá em 70 e pouco. Eu não acho tão bom como esse aqui, mas 73. Mas é muito bom também. Esse aqui eu ainda acho melhor, mas aqui lá é muito bonito, é um disco muito bonito. Até a capa dele é bem bonita também, né? Então esse aqui, na verdade, não são músicas inéditas. Eles fizeram bem parecidas com as originais, mas altamente recomendado para quem não conhece o prog italiano. Isso aqui é fora do comum. Isso também e isso também. Vale a pena conhecer. Eu não conheço, esse primeiro, acho que você mostrou, eu cheguei a ouvir, mas os outros 2, esse acho que eu cheguei a ouvir, mas os outros 2 eu não conheço. Fantástico. Não conheço. Maravilhoso também. Não conheço.
É bem melódico, bem sinfônico. Né? Sim, é anos 70. Lançado em 22, lançado em 2015, esses outros dois. E parece que está nos anos 70 também, que para mim, a melhor década. Sim, sim. Fábio, toca a ficha. Esse que você citou do Paolo Rusticelli e Carlo Borodini, Ópera Prima, é o nome do disco. Isso. Tem duas músicas que eu considero assim, uma das músicas mais lindas do progressivo. Camelândia e Natività. São as duas que estão aqui. São absurdas essas músicas, elas são instrumentais, mas chegam uns momentos assim, né, Fábio, eu tenho momentos que não dá vontade de chorar, cara, de ouvir, de tão bonito que eu acho a melodia da música. As duas são sensacionais. Natividade, se eu não me engano, a Itália é muito católica, né? Acredito que deve ter a ver alguma coisa com a parte, né, nascimento de Jesus Cristo e tal. E ela é muito bem construída. É lindíssima. Eu vou ouvir, porque realmente eu não conheço, não. Vale a pena. O disco é de 73. É muito bonito. Tem o nome do disco que é Ópera Prima. Esse é muito. Eu acho que o Luizinho vai gostar. Ele é muito bonito, é um disco bem. Como é que eu vou dizer? Pastoral. Não sei se dá para dizer pastoral, mas é lindo, sim. Tem uns momentos bem pastorais. Vale a pena os outros o outro do Cherry Five e o De Rossi Bordini, eu recomendo também. Do Ovo de Colombo, não sei se tu conhece o. Não, conheço. Aí eu conheço. Fantástico. Mais antigo, mais antigo. Mas esses aí eu realmente vou procurar. Deve ter no YouTube, provavelmente. O Ovo de Colombo é considerado um dos vinis mais raros do mundo. Parece que ele vale assim. Não sei quem me falou isso, se for o Carlos Vaz. Ele é muito, mas ele vale uma grana assim, violenta, o disco original. Então vamos aqui de Neuschwanstein. Eu conheço. O disco do Castelinho lá da Alemanha. Eu fui lá. Neuschwanstein. Eu estive Foi lá? Eu fui no Neuschwanstein. Novo Cisne de Pedra. Novo Cisne de Pedra. Neuschwanstein. Obra-prima. Essa é a tradução? Sim. Caraca, eu não sabia, não. Que doideira. Dentro do castelo, só um momento cultural. Bom, já é a cultura que a gente está falando, né? Você sabia? Se não me engano, é o rei Ludwig II, o cara que fez o castelo, que morou no castelo. E lá dentro é cisne para todo lado. Tudo é enfeitado com cisne. Eu só queria saber por que o grupo não fez o disco com a foto do castelo. Botou o nome do disco do castelo, mas um muro meio quebrado. Não entendi nada. Mas esse disco, cara, eu acho muito bonito. E ele tem uma música, eu tenho alguns discos, algumas bandas, principalmente bandas que não são medalhões, que eu considero músicas assim que elas deviam ir por tipo um hall das músicas mais lindas dentro do rock, do progressivo e tal. Nesse disco tem uma música chamada Beyond the Bugle. É a faixa número 4. Não vai dar para ver que é muito pequenininho aqui. É de uma beleza. É um negócio de doido. Cara, é uma dessas músicas que eu falo que dá vontade de chorar. É um negócio assim, só ouvindo mesmo. De repente toca a mim, não toca você, não toca a Luizinho, não deve tocar outras tantas pessoas. Mas eu acho maravilhosa. O vocal é muito parecido com o Peter Gabriel. Né? Quando eu ouvi ainda em fita cassete, me apresentaram em fita, olha, isso aqui é igual a Gênesis. E aí também, na mesma época, o outro que eu ia apresentar, que era o Ivory, também os vocais super Peter Gabriel, né? Os dois são alemães, quer dizer. Essa foi horrível. Os dois são alemães. O Neuschwanstein é de 79 e o Ivory é de 1980. Né? Os dois são belíssimos discos, teclados, construção melódica. É sensacional. Sensacional. Eu tenho o Neuschwanstein, mas eu não ouço há muito tempo. O que eu lembro dele é uma obra-prima, mas faz muito tempo que eu não ouço e me lembro do detalhe do Gênesis também, que é muito parecido com o Gênesis. Inclusive, muito parecido. Num dos bate-papo aquele com o Wagner, o Wagner pegou o LP dele, ó. Conhece isso aqui? Isso é o Gênesis alemão. Até. Mas tem gente que diz que não gosta por causa disso. É igual a Gênesis. Poxa. Ai, caramba. Mas tudo bem. Ele que está perdendo de ouvir coisa boa. Vai lá, Luizinho. Luizinho.
Eu queria, você falou em alemão, eu lembrei da banda Éden, né? Que é uma banda bem legal. Tem aquele primeiro disco, Ever. Como é que Fábio me ajuda? Ervartum. Isso. Esse aí. E o segundo, que é um disco que fala da história do C.S. Lewis, né? Conta uma história do C.S. Lewis, que é aquele escritor cristão, anglicano, se eu não me engano. É Perelantra, né? Perelantra. Que é o segundo disco, e depois eles fizeram mais um. Henker. Cara, eu fiz um projeto meio doido aí, que eu acabei falando com o líder da banda, consegui conversar com o líder da banda. E como o cara também tinha um negócio, um trabalho assim, o cara é cristão, né? Fez umas letras assim cristãs. Aí só que o cara falava alemão, aí pô, fica complicado. Aí eu consegui uma pessoa, um professor meu que morou na Alemanha, e consegui uma menina para fazer a intérprete. Ela fez a intérprete. Você viu, né? Eu assisti esse vídeo. Eu preciso editar isso aí, porque eu acabei tirando do canal só o finalzinho que eu mostrei ele tocando violino. Mas, assim, é uma banda muito legal. Até falei com o Helder outro dia, porque ele ficou de me arrumar os discos, os 2 primeiros discos. E bem legal, assim, bem progressivo mesmo. E assim, e tem essa letra, assim, uma letra cristã, né? Tanto a primeira, o segundo e o terceiro disco. Depois ele fez um outro disco aí, mas que não é tão bom. Acho que eu indico o primeiro e o segundo, que são, assim, top, eu acho top. E vamos aguardar aí que eu falo. Tá dando interferência no teu microfone. sim, tá sim. Atrapalhando o Buitano. Isso, tá dando interferência. Valeu. E assim, eu acho legal porque eles também trabalhavam assim com, acho que o pessoal também que das drogas, né? Tipo a S8 também, que depois eu falo da comunidade S8 também, aqui de São Gonçalo, né? Que também trabalhava com o pessoal das drogas. Eu cheguei a fazer parte aí da DS8, né? Aqui no Rio, uma reunião que a gente fazia no Jardim Botânico. Então, assim, a banda Éder tem uma coisa assim, parecida também no trabalho deles, se eu não me engano, que também eles trabalhavam com uma comunidade cristã. Então, assim, eu indico essa banda alemã, cantada em alemão, né? Não é cantada em inglês, mas é um trabalho bem legal. Então é isso. Essa seria. Agora não terminei. Eu ouvi o Éden, eu conheço só o Ervatung, né? Mas também faz muito tempo que eu não ouço, eu não tenho nada deles, mas eu lembro que eu gostei desse disco, mas não fui atrás dos outros ainda. É uma boa dica, vou ir atrás. É isso. Vale a pena, assim. Eu já tive um amigo meu, tinha o Perelandra, que aliás é o que eu mais gosto, eu acho aquele disco lindo, a faixa Perelandra é fantástica, a primeira faixa, tem umas faixas que cantam uma mulher e que cantam um vocalista, né? Uma vocalista e um vocalista. Diz que é todo perfeito, ele é todo maravilhoso, teclado, e eu nunca imaginei na minha vida que aquele fosse tema cristão, né? Porque eu não entendo nada de alemão, então, ouvindo o disco, eu achava até que Perelandra era alguma coisa cósmica, o disco tem uma capa meio cósmica. Baseado nesse livro do... Alguém me falou, e já falou várias vezes, que tem, acho que alguém, líder da banda, ou alguém da banda, que gravou discos mais novos. Até falou o nome da banda, eu não registrei, não gravei, não anotei, ficou por isso mesmo. Sim. Eu não sabia que era progressivo cristão, descobri por causa do Luizinho, naquela live lá. Até então não fazia a menor ideia. Também não fui atrás da letra. Se não me engano, acho que é o primeiro disco, deixa eu ver aqui no meu consulta aqui, meu blog o tempo todo. Acho que o primeiro disco tem umas faixas que tem o nome de Psalm alguma coisa. Acho que aquele disco terceiro que tem muito sobre salmos, né? Tem umas narrações assim em alemão. E esse o autor que você falou do segundo, baseado nesse livro do C.S. Lewis, que é um autor cristão que fez aquele Contos de Nárnia, né? Aqui no Ervartung, a primeira faixa é Spatregen, a segunda é Ervartung, aí a terceira é Edentel. Não sei se esse Éden tem a ver com a coisa com o Jardim do Éden. Pode ser. É dividido em 2 partes, e a última faixa é Ein anderes Land. Então é no Henker, que é o último disco de 80, que tem a faixa... Tá aqui. Tem a intro, primeira faixa, a segunda é Die Klagelieder der Jeremia,
Salmo 137, Salmo 126. Salmo 137, Salmo 126. Aí é que eu me liguei e falei, pô, deve ter alguma coisa aí de religião nessas letras. Mas eu nunca assim, me liguei. Que era uma... Depois é que eu fui procurar a história, né? Fui fazer resenha para o meu blog e descobri que era uma banda, uma comunidade cristã, né? Legal, que gravou. E o disco é lindo, né? Os 3 discos são muito bonitos, são muito bacanas, assim. A única coisa que pode dificultar um pouco a audição é a língua. Né? Que tem gente que não gosta do alemão, né? Assim como você tem dificuldade com o eslavo. Né? Eu conheço um cara que não curte muito espanhol. As provas espanholas. Acontece, né? Mas é questão de hábito, né? Eu tenho dificuldade com francês. A língua francesa, na música, eu digo, me incomoda ainda. Não sei, quem sabe, né? Gurizada, é o seguinte, vai acabar nosso tempo de novo aqui. E eu acho que por hoje a gente ia fazer 10 cada um, fizemos metade, então eu não sabia que tinha tanta coisa para falar. Então eu já vi pro povo aí, a gente vai fazer outros vídeos, e do próximo a gente vai fazer 5 cada um, não vamos querer fazer 10, não. Daí fica melhor a gente pode discorrer sobre isso. A gente não imaginava, né? A gente não, como é uma primeira live nesse sentido, a gente não imaginava que rendia tanto papo, 10 bandas. Né? Serviu como experiência, experimento e serviu como lição. Seria 30. Mas valeu, acho que valeu muito, deu para a gente falar bastante coisa, o Luizinho expôs as opiniões, eu acho que ficou bom tamanho. Sim, seria 30 bandas, né? No fim falamos de 15 já, tá? Foi bastante também. Eu falei disco, banda, disco foi bem mais até. Pelo menos uma pincelada sobre cada uma. Tomara que o pessoal veja e se interesse em conhecer quem conhece essas bandas e procure aumentar aí sua lista de conhecimento musical progressivo e além. Tudo isso na hora do rock, não se esqueçam. Vou agradecer. Olha só que mistura. Olha a mistura. Vou agradecer para vocês dois aqui. Por que ele falou isso? Por que eu falei isso? Né? Para quem não sabe, tem meu programa na Rádio Prog Sky, Web Rádio Prog Sky. Todas as quartas, das 20 às 22, é o Rock Progressivo e Além. O do Fábio, no domingo, das 20 às 22, é o Na Hora do Rock. E na quarta, antes do meu Rock Laser, né, Fábio? Voltou o Rock Laser, né? Das 18 às 20. Eu deixo na descrição do meu canal o link para a Web Rádio Prog Sky. Então é só clicar ali. E tem o meu podcast, tem o do Fábio também, para quem não consegue ouvir no dia, né? Certo, gurizada? Vamos ficar por aqui então. No próximo vídeo a gente faz, cada um escolhe mais 5. Vamos falar bastante sobre cada uma delas aí. Cada uma dessas. Beleza, pura. Mais 15 bandas para falar aí. Valeu, gurizada. Beleza, obrigado aí. Um abraço aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Prazer, muito bom estar com vocês aí. Valeu. Até logo.